Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma edição da Jornada Digital aqui da ANAP. Hoje a nossa ideia é falar um pouquinho aí sobre modelos de remuneração, né? A gente tem feito essa pauta na ANAP com muita recorrência, aí pelo menos nos últimos 3, 4 anos foram várias discussões sobre o tema. É um tema que é de bastante interesse para todos nós, né? Quando nós falamos em relação à modelagem de negócio das nossas empresas. Nesses últimos anos, a gente tem feito aí na ANAP, além de debates, tivemos aulas também, né, aprofundando o tema, abrindo a discussão, falando um pouco sobre como construir, quais são cada um desses modelos. Eu vou falar um pouquinho deles também. E hoje, conosco aqui para fazer um pouco desse bate-papo, a gente tem alguns convidados especiais, né? Então, queria começar aqui dando as boas-vindas à Ana Cláudia Takahashi, que é diretora de negócios do Oswaldo Cruz. Ana, seja muito bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia, Júlio. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Vai ser uma alegria poder discutir esse tema aí tão importante para o nosso setor. Legal, Aninha, obrigado. Temos também aqui conosco o Dr. Maurício Barreto, ele é médico, diretor técnico do Hospital Divina Providência. Dr. Maurício, seja muito bem-vindo. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos que estão acompanhando com a gente. É uma honra poder trazer um pouquinho dos resultados que a gente está tendo aqui em Porto Alegre e algumas iniciativas que falam a favor desses novos modelos, né? E tá numa mesa aí com grandes nomes para aprender muito, né? Sobre como a gente vai buscar essas novas soluções que não são fáceis, né? Já estamos aí há muitos anos discutindo isso, mas a gente tem que buscar iniciativas que possam quebrar um pouquinho esse custo de desconfiança que a gente tem entre todos os participantes, né? Obrigado pelo convite. Legal, obrigado, Maurício. E temos conosco também aqui Paulo Ishibashi. Paulo Ishibashi, além das boas-vindas aí, hoje atualiza a gente sobre seu cargo específico aí. Bom dia a todos, bom dia Júlio, bom dia Aninha, bom dia Maurício e a todos os mais de 200, as 200 conexões que a gente tem aqui nesse webinar. Agradecer também à ANAP pelo convite para participar desse debate. Acho que essa questão da eficiência operacional vai ser fundamental para a gente conversar hoje. Meu cargo, Júlio, hoje eu ocupo uma diretoria executiva de negócios na rede Total Care, que é a rede completa do Grupo Amil, né? Bom dia a todos. Legal, Ishibashi, obrigado aí aos debatedores. Pessoal, nossa ideia hoje aqui, a gente vai abrir aí também no chat, tá? Para quem quiser participar, quem quiser comentar, então fiquem à vontade. Eu vou acompanhando aqui no chat as perguntas para ir também falando aqui com os nossos debatedores. Acho que um ponto importante para a gente iniciar, né? A gente tem falado muito ao longo desses últimos anos aí dos modelos de remuneração. Hoje a gente fala aí de alguns modelos, né? Acho que eu convido todo mundo a consultar o observatório da ANAP. Tem sido publicado aí nas últimas edições um overview do nosso setor, aí, de todos os associados da ANAP, em relação a como cada um dos nossos hostais estão compostos na sua receita em cada um dos modelos de remuneração, né? Então a gente fala ali, a maioria dos hostais ainda com uma grande parte da sua receita no fee for service, mas muitos já com migrações importantes aí para diária global, pacotes cirúrgicos, pacotes de SADT, agora entrando muito aí na discussão dos pacotes oncológicos, né? Radioterapia já vinha, discussão de jornada, né? Então, evento de jornada, modelos de remuneração com DRG e todos os outros demais modelos que a gente recorrentemente tem discutido. O grande ponto que acho que a gente quer trazer hoje aqui e compartilhar um pouco com vocês são cases, né? O que na prática acontece quando a gente fala dos modelos de remuneração? Uma coisa é a gente estudar, né, a teoria, pensar em como criar o modelo. Só que muitos hospitais já evoluíram com isso e a gente tem cases, né? Lições aprendidas, cases de sucesso, desafios, modelos que a gente inicia, entende que de alguma forma não são corretos ou não eram exatamente daquela forma e a gente vai adequando ao longo do tempo.
E a gente tem o objetivo de trazer hoje aqui um pouco desse debate, né? Então, é importante também esse debate vai ficar salvo para quem depois quiser acompanhar, assistir novamente no YouTube da ANAP. E todos os participantes que estão aqui, a gente já está com mais de 260 que participarem em todas as edições da Jornada Digital, vão receber também um certificado ao longo dessas sessões aí, dessa jornada, tá? Então, eu queria começar com a Ana. Ana lidera uma operação importante aí, toda a área de negócios no Osvaldo, que é um grande hospital, né, aqui do país, com uma relevância muito importante na medicina do Brasil e na sociedade também. E Ana, acho que todos nós aqui acompanhamos um case muito legal do Osvaldo, que aconteceu aí, teve início alguns anos atrás, que foi a criação, que talvez tenha sido um dos grandes modelos, né, que a gente fala sempre de novos modelos de remuneração, que foi a criação do Oswaldo Vergueiro, né, o chamado Oswaldinho aí, né, ficou popularizado como Oswaldinho, mas oficialmente Oswaldo Vergueiro ali, né, e todos nós acompanhamos um pouco da criação, a febre que virou na época da inauguração, né? Ficou uma discussão muito forte em relação ao modelo de negócio, e a gente sabe que foi um modelo de negócio que vocês criaram com inúmeras variáveis, né? Criação de produtos, relacionamento com operadora, relacionamento com médicos, com fornecedores. Muita coisa evoluiu e ditou, sem dúvida nenhuma, regras para o nosso segmento, tendências, né? Então foi um modelo bem interessante. E o ano passado nós tivemos aí a notícia, né, do encerramento das operações da unidade, né? Então acho que esse talvez seja um dos cases mais interessantes para a gente conhecer e entender um pouquinho do modelo, o que que vocês fizeram que deu certo, como é que você pegou essa jornada. Toninha, compartilha com a gente Vamos um lá. pouquinho dessa história. Bom, o Hospital Vergueiro, então, encerrou a operação em julho do ano passado, de 2024. É claro que são inúmeras variáveis, né? Não dá para dizer que foi o modelo de remuneração que não funcionou, até porque a gente falou isso bastante no mercado para as operadoras. Nós continuamos acreditando no modelo. Que não é o fee-for-service 100%. Eu acredito que o modelo de remuneração ele tem que estar alinhado, né, e incentivar de fato uma mudança de comportamento. E a gente sabe, já discute há muitos anos que o fee-for-service não um modelo que incentiva a eficiência operacional, que é o tema aqui da discussão. Então, dito isso, e eu acho que assim o encerramento e os motivos do encerramento foram muitos, e a decisão foi uma decisão estratégica do hospital de direcionar os seus esforços para a unidade paulista, que é a unidade centenária, vai fazer 128 anos este ano. Dito isso, então, a unidade Vergueiro, ela nasceu, ela tinha até um nome, Unidade Referenciada Vergueiro, ela chamava URV, porque ela nasceu para ser uma unidade referenciada. Então, era para ser procedimentos eletivos, sem pronto-socorro. Ao longo do caminho, a história vai fazendo e o contexto de mercado vai fazendo quem está à frente da unidade tomar outras decisões e o pronto-socorro foi aberto. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que, assim, ela foi criada e os seus primeiros contratos com as operadoras foram feitos pensando num modelo de um hospital que não teria PS, que seria só com procedimentos seletivos com perfil mais controlado do que quando a gente admite um paciente via pronto-socorro. Então, acho que esse é um primeiro ponto que fica assim, era para ser uma coisa e acabou virando outra, né? Ô, Dani, o que que levou à abertura desse pronto-socorro? Qual que foi a necessidade específica para isso? Você sabe que o hospital, a partir do momento que ele abre a porta, ele tem um custo fixo muito alto, né? E do momento zero, a gente começa a pagar essas contas e a gente precisa ter volume. E volume foi um problema no início. E aí a gente já entra num primeiro ponto que eu acho que é um aprendizado do vergueiro que a gente toma.
para a gente, que é assim, sem volume é difícil, inclusive, de fazer os empacotamentos, né? De fazer os acordos empacotados. Então, como eram tinham inúmeros modelos lá, mas basicamente a gente trabalhava com muitos pacotes cirúrgicos, muitos. A ideia era que fosse 100% empacotado, os Ele era procedimentos 100% cirúrgicos. empacotado? Ele era 100% empacotado. E aí, assim, ele era empacotado para o cirúrgico numa infinidade de códigos. Assim, a gente tinha contratos com mais de 1.200 pacotes. Mas para procedimentos que não eram possíveis, porque começou a acontecer, principalmente depois da abertura do pronto-socorro, de começar a fazer procedimentos que não tinham pacote. Então aí ele não abria a conta, aí ele não era um fee-for-service clássico de cobrar diária aberta e tal, eram diárias globais, taxas cirúrgicas globais e as cobranças dos excedentes que estavam fora, mas era pouquíssima coisa fora, até os honorários médicos estavam dentro dos pacotes. Tá, então eu acho que uma primeira coisa uma primeira lição que a gente tira do modelo ali é que nem tudo é empacotável, sabe? Então, existe um risco muito grande de se empacotar, e os procedimentos cirúrgicos, ou mesmo as diárias e tudo, mas principalmente dos procedimentos cirúrgicos, porque a gente depende de volume para diluir o risco. E se não tem volume, se aquilo é um procedimento que vai fazer um no ano, é muito difícil de você calcular e colocar esse risco no preço, né? Não, eu imagino também que controlar 1.200 pacotes diferentes, com não sei quantas operadoras, mas vamos imaginar que você tinha lá 30, 40, 50 operadoras, cada Sim. uma com um modelo de remuneração diferente, também não era fácil, né? Sim, e aí eu acho que esse é um outro aprendizado aí, que é o controle efetivo desses pacientes. Eu acho que isso a gente trouxe muito aqui para a nossa operação atual no Oswaldo Cruz, né, na Unidade Paulista, que é a gente conseguir, não é só fazer, antes, fazer uma conta bem feita, né, incluindo, colocando esses riscos para dentro do pacote, considerando bem o que que vai estar dentro, o que que vai estar fora, né? É como a gente controla isso depois na entrada. Então, foi um grande aprendizado para o hospital, o controle efetivo na entrada, do que é possível controlar, enquanto, né, o paciente do pronto-socorro você não tem como controlar, mas os eletivos são passíveis de controlar na entrada com time técnico que olha 100% dos agendamentos cirúrgicos hoje. Já isso acontece aqui e é uma herança positiva do que a gente viveu no Vergueiro. Mas realmente numa complexidade muito grande, de ter esses ajustes, porque tem ajustes que têm que ser feitos com o corpo clínico e tal, e é sempre um desafio. Aninha, eu acho que, assim, em algum momento vocês, para ter o desfecho que teve, em algum momento vocês avaliaram o resultado da unidade e a gente entende pelo desfecho que teve que o resultado não era o esperado, não necessariamente negativo, mas talvez não fosse o resultado esperado e provavelmente é resultado de uma equação muito simples, né? A receita que você recebia por isso e o quanto você gastava com essa operação, né? Quando a gente fala de modelos de pacote, a gente fala de uma previsibilidade que deveria haver, mas na prática o que há é somente a previsibilidade do quanto você vai receber por isso, né? Agora, o quanto custa essa operação, não necessariamente ela é tão simples, né? Como é que vocês É, fizeram esse estudo e chegaram nessa conclusão de que precisava revisar e também o que foi feito, né? Porque eu imagino que vocês tenham identificado e que antes de uma decisão de fechar a unidade, a gente imagina que vocês tenham tentado recompor tudo isso, né? Tanto com o corpo clínico interno, quanto com operadoras, enfim. Como funcionou esse sim. processo? Sim, eu acho que, de novo, não foi o motivo, né, do encerramento da unidade, não foram os contratos comerciais, mas é claro que ele é parte disso. Vocês sabem que não é simples, depois que se empacota tudo, da gente conseguir recompor isso com reajuste ao longo do tempo. E apesar disso, a gente conseguiu fazer grandes reajustes,
nos anos que antecederam o encerramento da operação, mas o modelo em si, com muito risco assumido pelo prestador nesse momento do empacotamento, é, exigiu do hospital um alinhamento com o corpo clínico muito grande, e não é simples, né? Não é uma equação simples. Eu acho que, voltando assim ao que a gente aprendeu ali, então, esse cálculo que tem que ser feito para poder, primeiro, o que eu disse lá, nem tudo é empacotável, essa primeira lição, né? Então, assim, isso trouxe problemas. Então, eu tinha 1.200 pacotes, né? Então, exigiu um esforço muito grande de sentar com cada operadora para falar, olha, isso daqui não tem frequência, não tem como empacotar, né? Vamos abrir? E vocês sabem como é difícil fazer essa discussão com a operadora, uma vez que já está acordado aquilo no modelo de pacote. E aí, o segundo é que esse cálculo tem que ser muito bem feito, porque o risco passa a ser nosso. O risco de uso de materiais de alto custo, de medicamentos de alto custo, de intercorrências, passam até de reinternação, porque tinham contratos que isso foi bastante divulgado na época, que também incluía reinternação no preço. Então, essa precificação ela é muito, muito importante de ser feita antes, considerando todo esse risco. Já dizendo que se não tem volume é muito difícil, você vai colocar o risco dentro, o preço vai ficar um negócio impraticável, né? E alinhar muito bem com o operador inclusões e exclusões. É um grande aprendizado também. E colocar isso num documento. Não temos problema nenhum com diárias globais e com pacotes, mas o que está fora? Tem que estar muito bem descrito o que está fora, na exclusão, né? Uma outra coisa é envolver o corpo clínico antes de fazer os procedimentos. Esse é um desafio muito grande, mas o corpo clínico precisa participar dessa discussão antes. Número de diárias, o tempo de sala cirúrgica, se for cirúrgico, uso de OPME ou de medicamento de alto custo, enfim, tem que estar alinhado. E por último, o controle mesmo, que foi o que a gente já falou, né? Não adianta eu fazer um super cálculo e depois deixar que a coisa navegue por si só, que vai dar errado. Então, quase que a gente tem que ter uma regulação interna. Antes de eu mandar para a regulação da operadora, eu tenho que fazer a regulação internamente para funcionar de fato o modelo. Mas você sabe que a gente fala muito dessas viradas, né? E normalmente a gente estuda o impacto de uma mudança de modelo quando você está fazendo a transição do modelo, né? Só que essa é uma fase que já é desafiador por conta de tudo isso que você disse. E a gente ainda tem um segundo desafio que é ter recorrência dessas análises, né? Porque você tem que ter um time para ficar olhando o resultado disso. E não é só o resultado financeiro, é o quanto isso está melhorando o benefício realmente assistencial, o que está tendo de benefício para o paciente, o que está tendo de melhora de indicadores clínicos, enfim. Boni, acho que você deu uma visão bastante interessante para a gente, né, do modelo da unidade, como que ele foi composto, esse relacionamento com as operadoras, né, falou do reajuste, falou essas 5 lições que você trouxe, eu acho que são lições importantes para a gente pensar não somente nos nossos negócios, mas principalmente nas nossas estruturas, né? Porque o ponto é que você precisa conseguir no dia a dia entregar, né? E não é o entregar o estudo, é o entregar a gestão do negócio, né? O nosso desafio é esse, né? Conseguir fazer a virada dos modelos, mas também conseguir fazer a gestão do negócio num contexto geral, né? Eu vou passar para o Maurício. O Maurício ele tem um modelo já um pouquinho diferente. O mercado, aí eu vou pedir para o Maurício falar um pouquinho aí do Divina Providência, né? Para todos aí também os participantes saberem um pouquinho da rede hospitalar aí do Divina Providência, um pouquinho do mercado. Eu acho que o Maurício tem um desafio que é interessante, que é um mercado talvez com uma concentração maior, né? A gente fala muito das concentrações, né, de receita. Claro que você tem grandes operadoras no mercado que detêm o maior número de vidas, né? Então, se você pegar aí as 4, 5 maiores, você tem acima de 3 milhões de beneficiários em todas elas. E é óbvio que a maioria dos hospitais não tem uma concentração de receita vinculada nesses players, porque é quem detém o número de beneficiários.
Mas quando você sai dos grandes centros, né, como é São Paulo, como é Rio, como é Belo Horizonte, apesar que Porto Alegre também é um grande centro, né? Mas eu acho que o case de vocês ele é interessante. Tem muitos associados da NAP que estão fora desses grandes centros e que tem grande parte da sua concentração de receita em um ou dois players, né? E é normalmente uma Unimed e uma autogestão local, né? Então isso é muito natural e muito tradicional acontecer fora dos grandes centros aí que tem volumes grandes aí de Bradesco, Amilson, América e Notre Dame e algumas Unimeds também. Maurício, queria que você compartilhasse um pouquinho aí de como primeiro falar um pouquinho do hospital e como que vocês se posicionam, né, em relação ao mercado, sabendo que vocês têm esse desafio, né? Como administrar e gerenciar uma estrutura num modelo como esse num mercado de maior concentração. Perfeito, Ju. Eu começo, na verdade, puxando um gancho da Ana, porque a dor muda só de CEP, tá? Porque a gente acaba, mesmo com características de cenários diferentes, passando por um pilar básico, né? E o pilar básico aqui é, primeiro, não existe um modelo único que vai salvar a lavoura, né? Então, a capacidade de entender, né, que o Fee for Service vai sustentar o modelo e vai precisar dele é vital, né? Às vezes, eu fico um pouco incomodado com a ideia de que é tudo ou nada, né? A variabilidade, e é uma das grandes discussões que a gente tem aqui dentro, é a variabilidade do cuidado pela natureza do perfil epidemiológico do paciente, né? A gente passou aqui por uma pandemia, como todo mundo passou, e a gente mudou, né, o próprio DNA do hospital em relação ao perfil epidemiológico. Hoje eu chego a ter uma taxa de 60% dos pacientes internados com pacientes idosos aqui. E é um hospital que ele é muito forte na área materna, ele tem mais da metade da volumetria do paciente sendo paciente cirúrgico, mas houve envelhecimento de toda a população ao longo do tempo. O Rio Grande do Sul tem essa característica do mercado, é o estado mais velho do Brasil, e quando a gente fala em idade, né, e junto com condições crônicas versus variabilidade do cuidado, não tem como Ana fazer um pacote para tudo. E eu não estou falando só de doenças raras, eu estou falando de condições que evoluem desde AVC, sepse, infarto, enfim, uma série de condições de saúde que a gente tem que ter muito cuidado. Na fala, né, no caso do Vergueiro, um dos aprendizados e que fala muito a favor com as dores que a gente tem aqui tem que sentar à mesa todos os interlocutores, né? A gente teve aqui no Divina, tu comentaste, a gente tem um player grande aqui que tem uma formatação de mercado, são dois grandes players, centralizam o mercado e depois ser pulverizado num grande grupo de outros convênios. A gente montou um projeto já em 2016 de DRG. E isso trouxe para a gente uma série de aprendizados, né? Mas um dos aprendizados que a gente trouxe à época é que foi muito uma discussão entre a operadora e o hospital. Não foi uma discussão que envolveu profundamente todos os médicos que estavam envolvidos naqueles pacotes, naqueles bundles de DRG. E aí o aprendizado que a gente teve ao longo do tempo foi qual? Na hora de desdobrar essas ações, porque a gente teria que discutir dentro daquela receita, que era a única coisa que a gente tinha combinado, né? O custo ia ser gerenciável, eu tinha uma variabilidade de cuidado muito grande, né? E eu tenho condições que são cirúrgicas muito simples, como, por exemplo, colestectomia, apendicite, enfim, que isso, apesar de ter uma previsibilidade, uma estatística, eu tenho outliers, e esses outliers, se não forem muito bem combinados, né? Aquela fala, repito ali, que a Ana usou foi muito importante, ele tem que estar escrito, tem que estar muito bem combinado, né? Se a gente não combinar isso, a gente vai ter uma dificuldade muito grande, né? Eu acho que o grande aprendizado que a gente teve do case do Vergueiro foi principalmente isso. Eu não consigo imaginar o tamanho do desafio de operar um volume de pacotes, né, de variáveis nesse sentido. E, obviamente, quando tu abre uma porta como a emergência, aonde o pacote ele não respeita a variabilidade do cuidado, porque eu tenho uma necessidade diferente, isso se torna inviável em qualquer lugar do universo, né? E aí que é importante a gente combinar. A gente tem que entender que para cada tipo de processo, a gente tem que ver o que é melhor para todo mundo, não para um lado ou dois, enfim, tem que envolver todo mundo. E no nosso aprendizado aqui teve também essa questão de olhar o perfil do fornecedor, aqui no caso, né, que a gente tem da operadora e o hospital como prestador, mas também tem o papel do médico integrado nesse cuidado, né? Se a gente não chamar a equipe médica, não chamar os interlocutores a participar junto, o cuidado não vai funcionar, porque o cuidado está com o time, né? E o desperdício está em toda a cadeia, mas está na ponta da caneta do médico, né? Então,
eu tenho uma série de discussões com os times aqui, onde a gente monta esses processos, e no case aqui do Divida especificamente, né? Nós somos uma rede com 6 hospitais. O Hospital Divina ele é o hospital privado, né? Na verdade, que atende o paciente com convênios e particulares, mas a gente tem uma rede muito ampla de hospitais, onde a gente é um hospital filantrópico, uma rede filantrópica, onde o resto da nossa rede atende um volume de 70% de pacientes SUS. A gente tem que modular e a gente consegue transfundir dentro da rede, muitas vezes, essas linhas de cuidado, né? Entendendo que a gente especializa cada hospital para tentar diminuir variabilidade. Então, a gente tem dentro da própria rede um case de um hospital que ele atende o paciente, o Hospital Independência atende o paciente ortopédico, onde não tem emergência, e aí foi possível fazer isso, ele é um hospital referência para outros hospitais de trauma, onde ele faz a traumato-ortopedia dentro de uma linha de cuidado. E aqui dentro do Divina a gente montou como isso, tendo a emergência porta aberta. Eu tenho 2 formatos de fazer esses cases funcionarem, né? E a gente buscar esses parceiros, essas operadoras, para tentar ter uma precificação nisso. É entender que eu tenho times institucionais onde a gente vai combinar todo o detalhe do cuidado. E o cuidado não pode ser somente dentro de uma régua onde eu não vou ter previsibilidade de variação. Eu tenho que buscar essa variação, né? E aí, por partes, né, nesse cenário que eu trouxe para vocês, do envelhecimento populacional, a gente criou aqui um time institucional que atende horizontal o paciente, né, como sou médico assistente de medicina hospitalar, a gente tem 10 anos esse case aqui, aonde a gente consegue entender esse meu corpo clínico aberto de 1.200 médicos versus um time focal, e esse time focal ele tem um compromisso de fazer rounds multidisciplinares, de fazer discussões assistenciais do ponto de vista gerenciais, né? Vamos lá, vamos discutir tempo médio de permanência por condição de saúde, né? Como é que a gente conversa com tempo médio e reinternação? Como funciona o paciente de longa permanência, esse residente de 90 dias, que é um dos indicadores que a gente acompanha na NAP, a gente tem uma performance muito boa. Em que momento? Na hora que eu puxo a equipe médica, eu puxo a equipe assistencial e a gente discute isso como indicadores de eficiência operacional. A eficiência operacional ela vai ter que caminhar dentro de uma lógica de, com eficiência, eu entrego qualidade. E eu conseguindo entregar qualidade com eficiência, eu consigo fazer a conta parar de pé. Eu consigo ter uma sustentabilidade do sistema, né? Os grandes produtos que a gente acabou ao longo do tempo tornando produtos âncoras do hospital estão relacionados à capacidade de serem mais eficientes, né? A gente sabe, vem acompanhando os relatórios, tanto os relatórios da ANAP em relação à situação dos próprios hospitais, como o funcionamento, as questões de glosa, o funcionamento como a gente vive nesse momento atual, mas a situação das prestadoras também, né? A gente teve recentemente, é público, né? O cenário como a gente teve da rede Unimed nacional, passando por toda uma dificuldade, e a gente tem uma série de questões de sobrevivência do sistema. E eu entendo, né, pelos cases, depois a gente pode conversar um pouco melhor sobre outros cases aqui dentro, a gente tem dentro da área materna, na área cirúrgica, enfim, mas a gente tem que entender que não há como atacar o core do processo, que é o desperdício, sem chamar à mesa equipe que entrega o cuidado, chamar os hospitais e as operadoras, eu acho que é um pouco desse erro, é a construção por partes, não como um todo. Senão lá na frente, depois, a gente, na hora de mudar e ajustar o timer do processo, a gente acaba descarrilhando esse processo, acaba encerrando. Ô, Maurício, Júlio, tem... ai, desculpa. Se Fala, você me fala, Nina, pode permite só falar. uma questão curiosa, ele falou de glosa e isso é uma coisa interessante. A gente sempre ouviu dizer que não, nós vamos empacotar porque melhora o processo de faturamento da conta, você não vai precisar ficar contando agulha e gaze e vai reduzir a glosa. E o que a gente vê na prática é que a gente está cada vez mais empacotado, dados do próprio observatório da ANAP, né, da ANS, ainda é num percentual baixo, mas cada vez mais empacotado. E a glosa inicial, 18%, né? De fato, não conseguimos capturar essa eficiência fazendo isso num modelo empacotado, né? E É, no Vergueiro era igual. não, e você vê, Ana, assim, dados, né? Vamos falar dos dados publicados no observatório. A gente tinha 4% de glosa alguns anos atrás, a gente está batendo ali 16% de glosa. E os modelos de remuneração ampliaram, não só o modelo dos pacotes, mas todos os demais, né? Então, de fato, não há essa correlação, porque deveria ter uma curva inversa, né? Ô Maurício, você falou um ponto que eu fiquei curioso aqui, né? São dois, na verdade, né? Mas um ponto que eu acho que é importante, e eu queria ouvir sua opinião até como médico,
né? Você falou do corpo clínico aberto, o corpo clínico fechado, e para alguns modelos de negócio, você ter isso combinado com um corpo clínico específico, que talvez ele trate essa linha de cuidado. Uma das discussões que tem sido feitas agora, e que talvez seja direcionada por esse tema dessa nossa reunião, né, que é o que tem por trás de toda essa discussão dos modelos de remuneração, como é que você vê o futuro dos hospitais na questão do corpo clínico aberto? De fato, ele vai se sustentar por muito mais tempo, vai cada vez mais os hospitais ter o seu corpo clínico mais fechadinho, com práticas combinadas, com modelos bem estruturados, com essa construção que você mencionou, que realmente, na maior parte das vezes, não é feita de forma conjunta, depois é cobrado o resultado de algo que não foi combinado previamente. Como é que você enxerga a tendência para a classe médica de relacionamento com os hospitais quando a gente fala dessa tendência por conta dos modelos de remuneração e o que é o corpo clínico aberto, o que é o corpo clínico mais fechado? Júlio, essa é uma discussão muito importante, porque a gente tem que entender o cenário que a gente tá lotado. O Brasil tem uma característica de relação de hospital de corpo clínico aberto, onde ele capta, entende o médico como cliente e ele vai causando estímulos para trazer esse cliente para cá, especialmente aquele perfil do médico cirurgião. E aí a gente vê redes com volumes enormes de médicos e redes com corpo clínico fechado, e esses formatos são distintos e a gente pode discutir aqui amplamente esse tema. Mas eu entendo que hoje a maior parte dos hospitais no Brasil vão trabalhar com corpo clínico aberto. A mudança disso é uma mudança cultural do relacionamento do perfil desses médicos, tá? É muito diferente eu falar, o Brasil é um país continental aqui, né? De eu falar principalmente da maior parte dos municípios que tem um hospital só, né? E aí a relação é um pouco diferente. Mas quando eu estou falando de grandes áreas, regiões metropolitanas, existe essa questão do médico que ele circula entre vários hospitais. E ele busca aquilo por uma questão do modelo que está posto hoje. Porque quem faz a contratação, quem paga o plano de saúde, a gente está falando de saúde suplementar aqui, né? Vamos fazer um recorte disso, né? Quem paga o plano de saúde hoje são as empresas. As empresas, elas estimulam, o incentivo é buscar rede aberta, né? Vocês lembram lá do livro, né? Quanto mais páginas é melhor. Se esse estímulo é este, o médico ele vai seguir o estímulo do desenho. Então, eu vou buscar estar aonde o paciente está. Então, o médico do corpo clínico, muitas vezes, ele busca o hospital por algum tipo de atrativo, ou porque ele capta o paciente lá dentro, ou porque por aquele grupo, que aquele paciente que ele vai captar, tem aquele hospital como referência. E aí entra nessa esteira um movimento bem importante que a gente vê acontecendo. A ANAP ela fomenta isso, que é uma agenda de qualidade, é uma agenda de acreditação hospitalar e diferenciais de mercado. Só que esse fator de melhorar o processo de acreditação e qualidade, eu entendo que a maior parte dos hospitais eles ainda estão numa agenda de corpo clínico aberto. E quando a gente olha para alguns cases que têm corpo clínico fechado, a gente tem uma oportunidade de ter um pouco mais de eficiência. E olha só, o que eu estou tentando correlacionar aqui é muito variável, mas é eficiência em que sentido? Eu puxo a equipe médica para fazer gestão do cuidado. O médico, ele está lá no seu DNA, ele foi forjado, né, na sua formação e entendeu one on one. Ele atende o paciente e ele é aquele fator, saúde não tem preço, só que ele não escutou o resto da frase que ela tem custo. Sim. E aí, se eu trago esse médico de corpo clínico fechado para essa conversa, é interessante porque eu mostro performance. A gente tem um projeto aqui muito virtuoso no hospital que a gente começou, ele foi implantado em 2019, ele alçou em 2020 pleno o ano inteiro, aonde a gente tinha uma área específica, uma especialidade dentro da área de onco, hemato e reumato, onde a gente criou um formato aonde eu tenho, e aí foi uma das questões de inovação que a gente tentou buscar. O hospital ele entende que eu não consigo negociar com a operadora, até porque como eu tenho dois grandes players aqui, esses players eles puxam todo esse tratamento e fragmentam. Faz um pedaço da radioterapia aqui, faz a quimio na minha rede fechada, e quem não se beneficia disso é o paciente. E o paciente não está na mesma jornada de cuidado. Então, o que que a gente acabou buscando? O paciente que estava conosco, no cuidado do paciente internado, ambulatorial que estava conosco, a gente trabalhou com o médico que queria ter uma remuneração a partir de uma cesta de indicadores de qualidade. E qualidade eu estou indo de forma ampla, né? Eu estou falando desde a gestão de acesso, tempo de agendamento, primeira consulta, o tratamento,
esperar que fosse o caso, até o NPS. Daí o que que eu faço? Eu Maurício. pego aquela cesta de indicadores. Oi? Não, não, deixa eu até aproveitar o gancho do que você está falando. A Mônica Silveira, ela fez uma pergunta que pega exatamente isso que você está falando. Você entende que isso tudo de forma contratual com o médico? Então, por exemplo, você vai contratualizar desempenho, uso, indicadores, prática, desfecho, de uma forma contratualizada para você medir resultado, bonificar ou não ao término de um determinado período? Como é que você enxerga isso? A gente faz isso, e nesse case que eu estou te falando especificamente, a gente faz isso desde 2020. Então, eu tenho, por exemplo, um dos indicadores é existir a reunião mensal de avaliação de desempenho. Se o médico não vier para a agenda, não dá tempo, eu tenho que fazer isso. Bacana, então a tua performance vai estar comprometida. Eu estou remunerando ele pelo cuidado, só que eu uso, inclusive, uma parte da margem do hospital para pagar um bônus a ele. Entendendo que aqueles indicadores não são indicadores de produção, não é mais atendimentos, menos atendimentos, ele está numa agenda de eficiência. Se o paciente for melhor navegável naquele cuidado, o que vai acontecer? Eu tenho benefício. Eu tenho uma característica aqui dentro do Divina, que eu estou numa área de preservação ambiental, comentei com vocês anteriormente aqui, eu tenho 181 leitos. Eu não posso crescer para cima, eu estou numa rocha aqui, problemas climáticos, vocês estão acompanhando o que está acontecendo em Porto Alegre, né? Então, essa semana a gente estava com 39 graus aqui em Porto Alegre e sofremos uma enchente que foi a maior da história passado. Então, assim, não tem para onde crescer o formato dessa área. Então, o que eu preciso ser muito eficiente? E a minha eficiência passa por aonde eu conseguir ter um médico trabalhando comigo para entregar qualidade de desfecho para o paciente, e isso gerando eficiência, eu consigo ter uma melhor margem de resultado. Então, respondendo, acho que foi a Mônica ali, eu entendo que se o médico não vier para essa mesa e ele não for contratualizado, entendendo que ele vai ter o formato de ele entregou maior valor de cuidado para o paciente, ele não tem que ser, ele tem que ser remunerado por esse valor. E aí o grande problema agora, vamos para o mundo real, quem está pagando essa conta é o hospital. Eu não tenho operadora do meu lado me remunerando nesse sentido. Então, o formato que eu entendo é, quando a gente sentar na mesa com todos os players, a gente vai dizer assim, aonde está o desperdício? O desperdício está em tempo de permanência? Está em reencarnação? Ele está no cuidado fragmentado? Vamos escrever isso de uma forma ampla, né? Então, todos os pontos aqui eu entendo que é ir para uma linha D. Mas o médico de corpo clínico aberto cada um vai ter o seu escopo, não tem uma regra mágica. Não vai ser 8 e 80 que vai parar de pé o nosso modelo. Só tentando uma observação aqui, pode ter pessoas que vão dizer, mas o modelo alemão funciona assim, o modelo inglês funciona assim. Gente, cada população vai ter o seu modelo. Na cultura que a gente tem hoje, no país continental, a gente vai ter que entender aonde está a praça, como é que funciona aquele local para que aquilo faça sentido para os stakeholders que estão envolvidos, em última análise, para reduzir desperdício e pegar qualidade. Ah, legal, Maurício. Você falando isso tudo, acho que linka muito com a experiência que o Ishibashi vive hoje, né? Porque o Ishibashi lidera hoje uma operação importante numa rede grande, que a gente sabe que é uma rede que tem tanto hospitais quanto a operadora de saúde. E uma das pessoas, inclusive o Israel aqui, ele fala e comenta sobre a necessidade de integração cada vez maior. Imagina um trabalho desse todo que a gente está falando numa rede do tamanho da rede da Mil, né? E, Shibashi, que acho que seria interessante você compartilhar um pouco com a gente, né? Você tem modelos de remuneração, eu imagino, diversos. A rede, você tem tanto atendimentos dentro da rede própria, quanto nos hospitais de mercado, né? Não sei como vocês chamam aí os hospitais externos, talvez, aí que são fora da rede da Mil, e que eu imagino que você tenha que ficar administrando as duas pontas, né? Porque você tem tanto os modelos internos para aquilo que é atendido dentro da rede própria, também de alguma forma com modelos de remuneração que devem sair também um pouco do fee for service, com o desafio de equalizar isso também com o mercado, né? A gente sabe que essa discussão, quando envolve também a operadora, olha muito quanto que é o custo, né? O custo de fazer isso dentro de casa, o custo de fazer isso fora de casa, o quanto que também rentabiliza para dentro da operação. Compartilhe um pouco com a gente desses seus desafios, como é que vocês trabalham isso dentro da rede da Mil. Júlio. Bom, de novo, bom dia. Agora a gente bateu mais de 400 pessoas conectadas. A todos vocês.
Ah, eu acho que é melhor realmente a gente fazer um recorte aqui. Eu gostei dessa abordagem do Maurício, né? Vamos fazer um recorte, senão a saúde ela é tão ampla, essa discussão é tão ampla. Eu costumo dizer que trabalhar na saúde suplementar é trabalhar num mercado, numa indústria de altíssima, né, complexidade. São modelos muito complexos, né? Tá tudo absolutamente interligado. Você não pode puxar um fiozinho aqui que você dá um resultado lá na outra ponta que você não estava imaginando. Então vamos fazer um recorte. Eu vou falar especificamente sobre essa ótica, a ótica de uma grande rede que vive dentro de uma empresa operadora de saúde, que é a Amil. Hoje são 32 hospitais, mais de 80 clínicas. A Amil hoje está com quase 3 milhões de vidas na saúde, outros 2 milhões, quase 2 milhões na área dental. Então, sim, um ecossistema bastante complexo, né? É uma plataforma complexa. E, portanto, conviver aqui com a própria operadora, eu acho que ela primeiro tem um benefício que é gerar a confiança. Confiança, eu acho que é um dos elementos mais importantes para que essa plataforma complexa da relação entre prestadores, operadoras de saúde, as empresas que compram a operadora de saúde, os médicos, que são, ao final, um grande fundamento da saúde, pratiquem sua medicina nesse ou naquele hospital, nessa ou naquela rede, assim como os pacientes, né? Essa rede toda aqui tem que ter muita confiança. Existe no nosso sistema, naturalmente, uma assimetria de informação, né? A operadora, ela não sabe, ela sabe o dia que o paciente entrou, porque ela recebeu o pedido de autorização, não sabe o dia que o paciente saiu. Ela vai saber o dia que o paciente saiu lá na frente, a hora que ela recebeu uma conta, ela vai medir lá na frente o tempo médio de permanência quando ela começar a dividir os números, né? Ainda faz por matemática. E, portanto, essa assimetria acaba tirando um pouco dessa confiança do jogo. Então, quando você ganha confiança, é uma experiência que talvez eu possa dividir com vocês. Quando você tem a confiança da operadora e da rede hospitalar ou do hospital, muita coisa destrava, muita coisa destrava. Começam a surgir em reuniões aquelas exclamações: Ah, eu não sabia. Ah, eu não imaginava. Isso é bom, porque as dores começam a ser trocadas, né? Puxa, eu não sabia que isso estava doendo em você. Eu também não sabia que isso lhe incomodava tanto. Então, acho que confiança é uma das primeiras experiências, Júlio, que se eu pudesse colaborar aqui, né, nesse painel. A gente tem que construir essa confiança. Acho que o Maurício, com todos os modelos que ele mostrou aí, ele tem construído muita confiança na nossa querida Porto Alegre. Então, como primeiro ponto, eu quero separar nesse assunto, né, que é um assunto eficiência operacional. Vamos lembrar, a gente está num painel aqui cujo o guarda-chuva, o tema guarda-chuva é eficiência operacional, falando de remuneração, gerando desfecho assistencial e financeiro. Para os prestadores, é remuneração, né? Para a gente é remuneração. A gente quer, obviamente, ter sustentabilidade, ter resultado, para a gente poder crescer, para a gente poder reinvestir, para a gente poder eh, contratar, gerar emprego. Do lado da operadora, do lado de quem intermedia, né, esse processo, porque também o Júlio colocou bem aí, as empresas são as contratantes do benefício saúde, né? Mas a operadora de saúde que faz essa intermediação do dinheiro das empresas ou dos beneficiários, ela quer previsibilidade, porque ela faz um cálculo atuarial antecipado e quer saber, né, se o que ela está recebendo vai dar conta de pagar a fatura que vai receber. E, portanto, essa previsibilidade, esse resultado é que leva, ou acabou levando, à discussão de tantos modelos de remuneração, né?
Eu comentei com os colegas aqui mais cedo que eu tive a oportunidade de assistir uma palestra de um querido amigo, César Abicalaf, num fórum de saúde realizado lá no Rio de Janeiro, no ano passado, onde ele trouxe que modelos de remuneração baseados em valor, na verdade, são todos. Porque qualquer modelo de remuneração pode ter um plugin, um adendo de valor, né? Então, eu posso te remunerar fee for service, mas te dar um bônus porque o meu sinistro foi melhor. Eu posso empacotar tudo, mas te dar um bônus se tudo foi cumprido. E assim por diante, né? Eu gostei dessa fala do César Abicalaf, porque abriu realmente a mente de que pô, não precisamos ir lá na frente, gastar, investir. Hoje em dia, depois de tanto tempo discutindo esse assunto, né, a sensação às vezes é de ter gasto tempo, ao invés de investido tempo, né? Discutindo, tentando conceber ou modelando no quadro branco lá, né? E se isso acontecer, vai acontecer isso. Ah, haja vista aí, né, Aninha, toda a modelagem da unidade de referenciamento, né, do Oswaldo Cruz. É, modelo bem pensado, né, todo lá perfeito, né? E, obviamente, você coloca uma variável não prevista no jogo, né? Aquilo ali pode virar um spinning infinito. Me leva, portanto, a um terceiro conceito aqui, que é a vida é auditoria, pessoal. A gente vive a nossa vida auditando. Isso eu aprendi aqui com um executivo da empresa onde eu estou. Ele fala assim: você abre os olhos, você já começa a auditar. Você vira da cama, você passa o pé para saber cadê o chinelo. Você já auditou. O chinelo está aqui, está aqui. Esse é o direito ou é o esquerdo, né? Deveria ser direito aqui, esquerdo aqui, mas se audita com o pé, você já sabe se está trocado. Dali para frente, você acorda, você levanta, você está auditando tudo. Você audita a rua quando você vai atravessar, você audita o carro se está com combustível. A gente tem que auditar a saúde, né? Então, só que não é essa auditoria que a gente fala, que é uma briga intensa, né? A gente tem que auditar efetivamente se aquilo que a gente desenhou está sendo cumprido, né? Muitas influências vão surgir no meio desse nosso sistema, dessa nossa indústria, que vão desviar o que a gente planejou, né? E eu acho que é isso que eu queria juntar agora para trazer qual tem sido a experiência, portanto, da rede Total Care, que é uma rede da Mil, presta serviço para a operadora Mil. Respondendo a sua pergunta, Júlio, os outros prestadores que não são da rede são referenciados, rede referenciada, rede credenciada. A gente hoje está trabalhando muito fortemente na questão de indicadores. Então, saímos um pouco da discussão efetiva de modelos de remuneração e estamos indo para o modelo de auditar indicadores, não é auditar a conta. A conta vai acabar sendo uma consequência da operação. Então, a gente está auditando indicadores. Dentro dessa rede, eu acho que um elemento de muita diferenciação que tem feito, inclusive, a virada dos resultados aqui, vem de uma área batizada internamente de Command Center, mas é um centro de comando com algumas telas, muita informação, com um tempo de implantação muito curto, fruto de não desperdiçar tempo com a perfeição. Então, você pega o Data Lake, você coloca uma camada de Power BI, você concebe o que você quer de indicadores, você publica, você começa a se reunir em cima deles com frequência e disciplina, você descobre
uma falha aqui, outra ali, conserta, audita, mexe na fonte, até que você vai aperfeiçoando. Hoje a gente acaba, eu já vivenciei isso, né? De gastar muito tempo tentando chegar na perfeição de um command center, né? Pô, esse dado está perfeito, agora está redondinho. Já passou, já, o resultado já foi, e a gente não fez nada com o número. Deixa eu fazer uma provocação que na verdade foi feita pelo Erasmo aqui, mas só para pegar o gancho do que você está falando. O Erasmo fez um comentário, uma provocação que eu acho que foi super pertinente. Uhum. Primeiro ele fala da construção dos pacotes e o quanto depois de fato você consegue administrar isso com as operadoras, mas ele faz uma provocação que vai em linha com o que você está falando, em que a maioria dos hospitais não conhecem os seus custos e que por conta disso você não consegue administrar, né? Então você não consegue administrar o resultado, você não consegue saber se de fato está dentro ou fora do que você havia planejado. E provavelmente por não saber administrar o custo, também o pacote que você fechou talvez não tenha sido bem estudado no momento em que você fechou. Você falou aí um pouco do command center e de todas as estruturas. Como é que você enxerga isso? Você acha que de fato é, a experiência que vocês têm talvez seja uma exceção para a maioria dos hostais? Como é que você enxerga isso, os desafios? Você acha que ainda é um desafio para o nosso setor realmente conhecer o seu custo para conseguir elaborar um produto? Eu vou concordar com o Erasmo. Sim, a indústria da saúde tem uma dificuldade enorme de fazer um modelo de custo e de apurar, de fundamentalmente alocar o custo para aquilo que você quer auditar, né? É, usa-se muita alocação de custo, né? Alocação por critérios e não efetivamente alocação por apuração, tá? E isso sim dificulta. A, a maioria dos colegas devem ter a experiência de conseguir olhar o bottom line, lá no final da fila, né? Então, Erasmo está correto. É sim uma grande dificuldade. Agora, é importante que a soma de um bom sistema de controle de supply da área de suprimentos, juntamente com a participação efetiva de médicos, profissionais médicos, na construção desses pacotes ou modelos, etc. Com um gestor de verdade, de operações, que conheça cada uma das faturas que ele paga dentro do hospital para todos os serviços que ele contrata. E fechando, obviamente, né, com um bom modelo financeiro, aí sai realmente preços e contas bem feitas. E, de novo, eu acho que essas contas elas sempre vão acomodar Erasmo e demais, é, aquela a variabilidade, né? Eu quero negociar um pouquinho melhor, eu quero colocar um premium price por alguma questão diferenciadora, mas ao final eu vou continuar insistindo no fato de que, uma vez feito o preço, o que é importante é você trabalhar os indicadores pós. Ter a capacidade de saber exatamente o que você quer olhar num período curto, online praticamente, se todos os pontos de controle que você colocou estão acontecendo, estão cumprindo o que você desenhou naquele modelo, o que o médico disse que deveria ser, o que suprimentos disse que deveria usar, né? Porque às vezes suprimentos negocia, né, alguma coisa com uma, duas, três fornecedores e chega lá na ponta, né, um profissional médico pede um outro, né, fornecedor. Eu acho que ah, o Maurício usou aí a palavra, né, o médico segue o incentivo do modelo. Aí, de repente, se ainda tem algum outro incentivo que não está no modelo, ele pode desviá-lo por cultura, por seja lá o que for. Não quero aqui fazer julgamentos.
mas é, não acomoda desvios. Dado que o sistema tem essa dificuldade, ele também não acomoda desvios de prática, né? É isso. Gente, eu vou abrir para quem quiser comentar e eu vou puxar uma fala do Gilson. E aí, fiquem à vontade, tá? O Gilson Medeiros fez um comentário e eu queria fazer essa provocação que ele fez aqui. Ele diz que há mais de 15 anos a gente debate exatamente esses mesmos temas e que parece que as coisas não evoluem. O sentimento é só do Gilson? O Gilson debate há 15 anos comigo, inclusive, né? Conheço ele há quase esse tempo. Um abraço, Gilson. Não, ó, eu acho que se eu puder comentar aqui, eu fiz uma dissertação de mestrado em 2009 sobre modelos de remuneração nos hospitais. 16 anos atrás. Tá batendo exatamente. O tema era os modelos de remuneração do serviço hospitalar, se o pagamento por performance era uma alternativa. 16 anos atrás. E até é interessante porque o Ishibashi falou aí do Abikalaf, né? E ele foi uma das pessoas que eu estudei, inclusive, na época. E desde então a gente já falava, você não precisa sair do fee-for-service. Para que, né, dar o 180 graus aí, agora vai ser tudo empacotado, vai ser tudo modelo prospectivo, capitation e orçamentação, sei lá. Dá para ter um incentivo de performance, e aí é com indicadores, para você incentivar uma melhor prática, sem precisar sair do fee-for-service. Maurício falou também, por que que tem que ser 100% aqui ou 100% ali, né? Não dá para ser aproveitar o que a gente já tem aqui e colocar um indicador para alinhar melhor. Porque a gente sabe também que tem desperdício de fato no fee-for-service, que o modelo que os hospitais também eh, foram junto com as operadoras, né, criando, também fez dos hospitais uma grande dependência em material e medicamento. Então, tudo isso acho que dificultou, né? Foi um tempero aí para toda essa situação. Mas eu concordo, Gilson, são anos. Ah, e a dissertação, assim, a conclusão era, eu entrevistei pessoas, né, de hospitais, comercial, que negocia com as operadoras. E eu perguntava isso: você discute algum tipo de indicador, 16 anos atrás, né, com as operadoras e tal? E óbvio, ninguém nunca discutia nada que não fosse preço. Eu vou lá, sento com o operador uma vez por ano, eu discuto preço, mais nada, né? Então, acho que realmente a gente evoluiu muito pouco nesse sentido. Maurício, Shibashi, se quiserem comentar, vai lá, Vou, Maurício. Eu vou puxar do Paulo essa questão porque são cenários muito diferentes. Ele comentou uma outra visão numa rede com um formato onde ela está com o custo da desconfiança um pouco menor. Eu ainda tenho dúvida se comentasse, não há desconfiança. Tenho dúvida ainda dentro da própria casa, sempre vai ter aquela questão, né, que a grama do vizinho sempre é um pouquinho mais verde do que a minha, né? Mas eu entendo que a gente não vai ter como escapar dessa discussão e a discussão passa por indicadores, né? O modelo é meio, né? O modelo não é o fim, né? E aí, sem dúvida, o indicador é aquele momento médico, ele tem uma característica um pouco de engenheiro, né? Nesse sentido, eu consigo convencer médico de uma forma muito simples. Eu trago indicadores. O médico ele é muito movido pelo racional de isso entregou e moveu o ponteiro nesse sentido. Então, a gente tem a capacidade de ter indicadores e indicadores serem compartilhados entre todos, né? Eu, na parte de gestão, estou diretor técnico do hospital no último ano para cá, mas sou 20 anos já formado como médico. Eu olho a conta e eu tento entender como é que a gente chegou nesse nível de conta. É muito engraçado, eu já vi em vários hospitais diferentes, né? A gente tem os hospitais hoje trabalhando muito mais em margens dentro de insumos do que na entrega final, né? E isso está bem, tem vários modelos que tem, e aí, de novo, cai no modelo. O modelo vem para tentar nos ajudar. E o modelo não vai atender todo mundo, porque ele tem uma capacidade de estar em grupos, em redes, em formatos diferentes. Mas se a gente não trouxer agenda, eu acho que foi a fala ali que o Paulo trouxe, agenda para o indicador, e o indicador ser compartilhado, né, entre as partes. Assim, ó, vamos entender que isso funciona dessa forma, né? Os hospitais, a gente fala muito, né, de custo, né, do custo hospitalar. O custo hospitalar hoje, o maior custo do hospital são pessoas, né?
e a gente não tem uma remuneração proporcional a esse custo de pessoas. E a gente fica usando outras moedas para tentar fazer a conta parar de pé. E eu tenho uma convicção que essa conta não vai parar de pé, porque a gente fica. A Ana comentou um pouco do desenho, né, dos hospitais, como foram criados, a relação com as operadoras. Hoje ele fica meio numa discussão de rouba-monte, assim, né? Eu entendo que a gente não olha para dizer assim, aonde é que a gente vai ter um share saving, né? Vamos lá para os modelos. E não dá para botar capitation para tudo, esses nomes também a gente vai ficar várias horas aí, o Júlio é professor expert nisso, né? Mas eu acho que a gente precisa entender, e eu olho sempre, eu faço uma alusão a uma árvore, né? Vamos pegar a maçãzinha que está mais baixa aqui primeiro, não vamos tentar resolver o problema lá do topo. Eu acho que se a gente for olhar primeiro pela ineficiência, né? Tem um projeto que a gente está pilotando agora aqui dentro do hospital através de um enfermeiro navegador. A gente identifica pacientes de alto risco que tiveram alta. E para um prestador fazer isso, que eu passei da operadora, isso parece estranho, e a operadora não está nem acompanhando esse processo. E eu identifico os pontos dele aonde ele não precisa voltar para o hospital e eu posso facilitar a solução dele, né? Principalmente idoso, ele vai ter necessidade, vai perder uma sonda, vai ter uma necessidade aqui e acolá. Como é que eu trago letramento em saúde? A parte importante disso é chama o paciente para também cuidar da saúde, né? Isso é uma outra coisa que, se a gente não buscar regulação para isso, a gente não pode. Eu entendo que isso é aviltante. Eu tenho um paciente que paga a mesma coisa com 50 anos de idade, e o outro paga 50 anos, e esse paciente fuma, esse paciente não se cuida, não faz atividade física, ele vai ter o mesmo risco. Gente, isso a gente já tem desde Framingham isso definido, e ele custa a mesma coisa para a operadora. Porque quem está conversando sobre ele é a empresa dele, não é ele. E aí a gente vai ter as empresas aqui, a gente conseguiu criar um serviço de atenção primária em saúde, que a gente começou a atuar com os nossos colaboradores, entendendo que a gente tem que fazer primeiro o tema de casa, né? A gente tem que promover prevenção. O hospital não é o local de cuidar paciente, tem que cuidar paciente em nível terciário. O paciente tem que ser atendido melhor. E aí, em algum ponto, alguém falou sobre a desconexão de dados, né? Acho que foi o Júlio comentando também, por exemplo, que a gente tem hoje de amigo. A gente tem hoje pacientes que ficam sinistralizando, trocando entre prestadores. Ele faz uma tomo aqui, uma ressonância lá, porque o médico ele está solto. O estímulo, e isso que eu falo, Paulo, o estímulo é esse. Não há um incentivo para que o paciente tenha um fio condutor. Né? E esse fio condutor ele tem que ser construído entre as partes, entre o médico, entre o hospital e entre a operadora. Né? E Júlio, tentando buscar aquela conversa de corpo clínico aberto, aqui dentro, que a gente conseguiu desenvolver muito desses times institucionais, que eu estou chamando de corpo clínico fechado, que na verdade eu sou misto aqui dentro, né? Eu tenho esses médicos não são contra o corpo clínico e vice-versa. Nesse meu modelo, a medicina hospitalar aqui, quem faz com manejo é quem entrega resultado para esse cirurgião, né? Eu brinco com alguns colegas, amigos, assim, se eu pegar, sou geriatra de formação, né? Se eu entregar um paciente de 80 anos, multimórbido, para fazer uma cirurgia de quadril e deixar no pós-operatório o ortopedista para fazer esse manejo, eu digo para vocês, o potencial de dar intercorrência clínica é muito alto. Só anti-inflamatório é muito alto, né? Então, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar o melhor do potencial de cada profissional para que a gente entenda a jornada. E a jornada vai falar sobre indicadores, sobre qualidade, e a gente vai entrar onde que está a oportunidade. A maçãzinha pequena que eu olho aqui é desperdício. Aonde que a gente faz um share and save? Economizamos em conjunto? Legal. Como é que a gente tem transparência para dizer aonde que a gente pode compartilhar resultados? Eu estou falando já de resultados financeiros, porque em última análise custa. Alguém no chat comentou isso. Isso é muito bonito, maravilhoso, né? Fazer gerenciamento pós, indicadores, mas isso tem um custo enorme. A gente sabe quanto que isso custa para que a gente faça isso. E aí entra a desconfiança, porque a gente mede tudo dentro dos hospitais e a operadora mede tudo lá fora. E daí a gente fica brigando para dizer qual é o que está dado mais fidedigno, né? Eu vou trazer um pouquinho só desse ainda custo de desconfiança, eu acho que ele é muito alto. E se a gente não for para a mesa para buscar a diminuição do desperdício, a conta do sistema suplementar não para de pé, perdão. Deixa eu fazer uma outra provocação aqui, que tem bastante comentário no chat. O Silvio Poça falou que também fez um mestrado aqui, que ele fala sobre os indicadores clínicos na aferição de qualidade dos planos de saúde no mercado. O João Paixão falou da relação comercial, a Sheila do relacionamento médico. O ponto aqui é o seguinte, né? Que eu acho para a gente provocar e pensar.
Se a gente está falando isso há 15 anos, ou 16 anos, ou 20 anos, temos aqui nós quatro, temos aí, já bateram aí mais de 400 pessoas online assistindo a gente. Nós somos os líderes do segmento hoje, né? E aqui com certeza tem líderes de hospital, tem líderes de operadora assistindo a gente, tem administradores, tem médicos, tem enfermeiros. O que a gente vai fazer de diferente para daqui a 15 anos a gente não ter a mesma fala? O que precisa mudar, então, para a gente não ficar com essa sensação de que a gente está discutindo as mesmas coisas há 15 anos, né? E aí, o como realmente fazer a mudança, pensando num setor que daqui a alguns anos, né? Daqui a 15 anos, deveria ser um setor com menos desconfiança, logo com menos glosas, com procedimentos mais padronizados ou de alguma forma previsíveis naquilo que é possível, né? O Maurício já falou da dificuldade, da variabilidade, dependendo do quadro clínico de cada paciente. Então, o que que a gente precisaria fazer de diferente? Aí eu pergunto para vocês três, e eu faço essa pergunta aí também para todas as pessoas que estão acompanhando a gente. Aí deixem no chat aí os comentários. O que a gente precisa fazer para daqui a 15 anos a gente não estar com o mesmo sentimento? Pergunta difícil, hein? Agora eu quero ver quem vai começar. Ah, eu já comecei da outra vez, gente. Vamos lá. Eu vou deixar a Aninha tomar água. Eu acho que eu vou insistir na questão de indicadores, porque em todas as experiências que eu tive, né, que trilharam sucesso ou que teve que fazer ajuste, quando trilhou sucesso, estava baseado em indicador, e aqui no chat também tem um comentário muito bom com o qual eu concordo, que é indicador é bom, mas ainda assim diretor, assessor, gestor precisa ter a participação, né, de toda a assistência. Essa é uma experiência que, de fato, eu já tive, anterior a onde eu estou, onde acompanhávamos todos os indicadores necessários do hospital, do ponto de vista de desfecho assistencial e desfecho financeiro, e eles sim se falavam, e sim, todos os membros da liderança desse hospital participavam e tinham acesso e sabiam o sentido que fazia cada um dos indicadores. A enfermagem, no andar, ela sabia exatamente o porquê aquele indicador deveria ser cumprido e também tinha o caminho para cumpri-lo, porque ela sabia onde ela se conectava no resultado final assistencial e no resultado final financeiro. Quando a gente não mede, aí as próprias decisões começam a emanar de forma aleatória. E aí, portanto, decisões e ações aleatórias certamente vão levar a resultados aleatórios. É, então, eu insisto na questão de indicadores, Júlio, para que a gente possa mudar esse cenário e que os modelos de remuneração, eles, eles vão emergir naturalmente do modelo de gestão sobre os indicadores e com a participação de todos. Vou voltar a concordar com o colega que comentou aqui. Eu somaria nisso, né, a construção de confiança que isso traz. É, eu acho que é a única forma. O mercado hoje, vamos combinar, ele tá bem mexido, né? Nos grandes centros, muitas questões de consolidação, Brasil afora também, né, uma questão aí de mudança de modelos, investimentos que estão surgindo. A gente acho que nunca viu tanta, né, tanta mexida no mercado da saúde suplementar. Me lembra muito todo o movimento
na indústria financeira, bancos, na década ali de 90, que levou a muita consolidação, né, e estruturação do sistema financeiro que a gente vive hoje. Obviamente que, acho que da mesma forma, na saúde já está acontecendo e vai acontecer mais. Na indústria financeira, você vê fintechs surgindo, né, em substituição aos grandes modelos tradicionais. Na saúde, health techs já estão aí presentes, tentando modificar e fazer o leapfrog, é, disrupção na saúde. Mas é isso. Para os próximos 15, Júlio, indicadores bem analisados, participação de todos dessa cadeia e para a gente poder gerar confiança. Confiança é fundamental nisso aqui, tá? Tá. Aninha, qual a solução? Olha, Júlio, pergunta difícil, né? Eu acho que a operadora tem que querer, né? Eu acho que os prestadores e as operadoras têm que querer mudar. E, de fato gerar um ambiente de confiança, e aí concordando com os colegas aqui da mesa. Mas eu vou pegar carona no Ishibashi, eu acho que os indicadores, e é um pouco o que a gente está tentando fazer aqui também. Minimamente eu publicar para as minhas operadoras os indicadores que a gente tem aqui, que é um primeiro passo, eu acho que você poder, com transparência, sabe, abrir os seus dados para as operadoras, sejam eles bons, médios ou ruins, e demonstrar ao longo do tempo que você está buscando fazer melhor a assistência é uma forma que a gente está tentando para abrir essa discussão com transparência, criar de fato uma confiança, né? Então tem até um painel aqui da diretoria médica para nos que tem buscado essa alta confiabilidade, para que a gente seja uma instituição de alta confiabilidade. E o boletim que a gente já está na terceira edição que nós estamos divulgando para as operadoras, eles passam por 6 grupos de indicadores. Eu mando para a operadora ali um bloco que são os atendimentos da própria operadora dentro do meu hospital, um segundo de perfil epidemiológico, depois indicadores de efetividade com reinternações, taxa de mortalidade institucional, que acho que é um indicador que a gente é até do nosso painel estratégico, eficiência, então tempo médio de permanência, taxa de conversão de pronto-socorro direto para UTI, um quinto grupo de qualidade e segurança, e aí eu abro indicadores institucionais, eu mostro os meus indicadores para a operadora de infecção, todos eles, sítio cirúrgico e cirurgia limpa, infecção de corrente sanguínea associada a catéter, pneumonia, trato urinário e tal. Mostro queda com lesão, taxa de dano. Então, a gente abriu aqui uma discussão de tentar construir o cenário de confiança, porque eu também não acho que vá mudar nada se a gente não conseguir construir juntos esse cenário. Para que eu consiga ter liberdade de chegar na operadora e falar, olha, a gente tem um acordo aqui do pacote, que é isso que tá bastante descrito aí no chat. Tem um acordo aqui do pacote, mas aconteceu neste caso, eu preciso que a gente sente e discuta e tenha trânsito para fazer essa discussão. Então, eu acredito nisso, entendo, assim como o Ishibashi, que a gente está num cenário difícil, que tem uma. É difícil de fazer a discussão, porque a força que as operadoras nessa consolidação, que cada vez acontece mais, é muito maior frente a muitos dos hospitais que estão representados aqui. Isso dificulta demais essa discussão, né? O incentivo da operadora, muitas delas listadas em bolsa, é outro, né? Não é fazer a discussão aqui e tal, é ver lá se o número subir e tal. Então, a cotação, etc. Então, acho que tem elementos que dificultam, mas é assim que a gente está seguindo também, indicadores, para mim, acho que também é o caminho. Vai lá, Bom, Maurício. puxando só do Paulo aqui, o mercado financeiro ele tem uma natureza, e uma coisa bacana de a gente aprender com mercados que se consolidaram, né? Mas eu sempre tento olhar um pilar que a área de saúde, ela é uma das áreas, se a gente olhar grandes sistemas, é a que menos conhece custo, né? Como alguém comentou sobre isso.
ele tem uma característica nativa que são pessoas cuidando de pessoas. Inclusive tecnologia, a gente agora está falando de inteligência artificial e parece uma coisa assim, meu Deus, nós vamos parar, nós vamos ser substituídos. Gente, espera um pouquinho, a inteligência artificial já tem 50 anos, né, como nativo. E aí a grande premissa é, eu saio com alguns insights, tá, Júlio? E um deles é, o que que a gente tem que aprender com outras indústrias? Uma delas é, a gente tem que fazer o trabalho bem feito, custos. Isso é vital. Se eu não tiver a noção do custo, eu não sei aonde eu posso ir e qual é a relação que a gente vai ter entre as pessoas. E o custo de todo mundo. O custo transacional da operadora, o custo do prestador com insumos. Aonde que está a questão da margem da indústria? E essa conversa toda, em outras indústrias, né? Isso tudo é muito mais claro e é muito mais maduro. E na saúde, ainda diferente do mercado financeiro como um todo, existe uma questão de uma aversão gigantesca ao risco. Então, tu vai ter aquela condição de saúde rara, a gente não vai discutir. O judiciário vai entender do jeito a operador, isso vai entrar num formato que vai à frente. Então, eu entendo que o principal desafio que a gente tem é como que a gente vai buscar aqui o efeito das pessoas que atendem pessoas e como a gente vai olhar custo nessa conversa. E para que isso passe de pé, volta ao indicador. A cultura da confiança, ela tem um dos caminhos é a informação. E a informação dentro desse pilar que envolve o ecossistema, como qualquer outra indústria. A gente está falando aqui de hospitais, de operadoras, dos médicos, da indústria. Tudo isso tem que estar dentro do mesmo ecossistema para haver uma discussão, senão, de novo, não para de pé a conta. Né? E aí, um fator importante, a gente vem discutindo dentro da NAP muito isso, é a estagnação. A gente está há 10 anos com o mesmo número de vidas dentro da saúde suplementar. Mas por que isso não cresce? Porque ele está desenhado para não crescer. Inclusive com regramento, onde a gente vê hoje toda uma judicialização, se a gente não fizer o tema dentro de casa, isso vai parar dentro de um formato que não vai ser sustentável. Então, os meus pilares passam aqui porque a gente possa buscar essa relação entre pessoas, né? Repito, pessoas atendendo pessoas e tendo relações entre pessoas, né? A gente vai ter que buscar informação. A informação passa por indicador. O que eu olho agora mais para dentro do hospital, para criar cultura, a gente tem um hábito aqui, tem nossos ritos de gestão. Toda segunda-feira eu tenho que sentar com toda a liderança, a gente se reúne, vai para o auditório, a gente abre os dados e a gente correlaciona objetivamente cada BU, o seu dado de produção e o seu dado de desfecho assistencial. E eu tenho que entender na semana o que a gente precisa fazer para melhorar. Vamos fazer o tema de casa, não posso olhar para o retrovisor lá no DRE, eu tenho que olhar para o dado assistencial e aquilo, entendendo que o financeiro sustentabilidade é uma consequência, não é um início. Se eu entregar qualidade, o indicador tem que ser medido. Então, a informação, seja entre os players, mas de dentro da porta, dentro de casa, né? Eu acho que foi a Ana que estava comentando sobre boletins, enfim. Eu ainda tenho uma preocupação sobre boletins, tá? Porque eu vejo no mundo inteiro os boletins nascendo, a gente tem aqui nossos hábitos de divulgação. O boletim que eu mando para o próprio corpo clínico, às vezes eu tenho que botar lá no chat GPT para ele entender o que eu escrevi no boletim. Porque é muito heterogêneo, né? E aí, como é que a gente notifica? A gente está comentando com o médico, a operadora, mas o cuidado é para quem? É para o paciente, né? Não, se você Eu juntar, tenho. e se você pensar que um monte de gente tem que ler essa informação, porque é o médico, é a enfermeira, é o farmacêutico, é o administrador, é a operação lá na ponta. Então, tem muita gente lendo a mesma informação e você tem que conseguir, de alguma forma, traduzir isso, né? E é uma torre de Babel. E para mim, o mais importante, que é o paciente, ele não entende nada disso. Então, hoje, qualquer ser humano no Brasil que disser assim, tem o meu plano de doença, né? Porque a gente não tem plano de saúde, né? O paciente fica centralizando o sistema, né? A gente não cuida da saúde, a maioria dos pacientes. Ele pega seu plano de doença e diz assim, estou com dor no peito, onde é que eu vou? Ele não sabe. Ele não sabe. Por que que ele não sabe? Porque a gente não tem a maturidade como sistema de saúde de dizer assim, quais são os nossos dados. A gente não tem transparência. Eu não sei nem qual é o plano de saúde que eu vou contratar, porque eu não sei a diferença de um para o outro. Então, a capacidade, eu sei que tem várias iniciativas aqui, né, de formato de indicadores para operadoras, para prestadores, mas se a gente não envolver o cliente, a indústria não vai transformar. A transformação, e aí eu volto ao banco. O banco só mudou, quer dizer, tem vários motivos, mas aonde a gente está vivendo as fintechs agora? Aonde o banco tradicional não entrega uma solução do jeito que eu preciso.
E aí o banco tradicional tem um custo inúmeras vezes maiores do que a fintech. E eu fico muito feliz que a gente tenha inícios de health techs. Tem health techs fantásticas, que elas estão olhando para quem? Para uma coisa que o sistema de saúde não está olhando. Eles estão olhando para o paciente, ver se vai entregar valor para ele. Muitas iniciativas de VBHC estão tentando buscar um formato de modelo de remuneração. Eu acho que não é o caminho para ele. A gente vai ter que chamar o paciente para dentro da sala, né? Se eu não chamar o paciente para o round, eu faço isso. Eu criei um projeto uma época aqui, eu estava fazendo gestão num time dentro da área da emergência, onde a gente fazia round à beira do leito com o paciente. Daí junto o médico, o enfermeiro, o farmacêutico. O que que esse paciente tem? E daí cada dia cada um com as suas contribuições. E às vezes a gente começa a falar uma coisa e o paciente levanta a mão, mas eu não tenho isso. A qualidade do dado, né? Então, repito, pessoas atendendo pessoas. E se o paciente não engajar, eu tenho que ter, Júlio, um formato de um depara dos dados do hospital para a linguagem do paciente. Isso é muito importante, né? E eu mapeei o segundo grande eixo, que daí a gente pode ter toda uma outra jornada sobre isso, né? Semana passada o pessoal abriu essa frente, que é a questão de tecnologia para reduzir desperdício. E eu estou falando de tecnologia, especialmente de inteligência artificial, tirando o retrabalho de profissionais de saúde, né? Hoje, vários estudos demonstram que a gente tem aproximadamente 2/3 do tempo médico relacionados a RP, a softwares. Ele podia estar atendendo o paciente. E aí isso replica para várias profissões, né? A gente tem uma escassez de profissionais, a gente vai ver cada vez mais escassez de profissionais na área de saúde. Vários relatórios americanos trazem isso. Então, o caminho passa por dados, cultura de dados, envolvimento do cliente para que ele possa saber aonde ele vai se engajar, e aí tem que ter tecnologia para a gente deixar esse desperdício de tempo para trás. Gente, acho que a contribuição, acho que se juntar a fala de vocês três, e não sei se todo mundo conseguiu acompanhar o chat, o que tem de ideia, sugestão, caminhos, né? E eu gosto dessa provocação, né? O que a gente precisa fazer para daqui a 15 anos a gente não estar falando a mesma coisa. Principalmente tendo em vista que hoje quem lidera o mercado somos nós, né? Então, se alguma transformação tiver que ser feita, a gente tem que decidir. E quando a gente lê tudo que está no chat, ouve um pouco do que vocês falaram, a gente sabe os caminhos, né? E aí você vê vários comentários aqui, né? A Thalita falou da necessidade de envolver a operação na tomada de decisão. O Thiago falou da criação de um propósito, que achei que é interessante a visão dele aqui, juntando qualidade e rentabilidade. Felipe falou do custo da burocracia, né? Quanto dinheiro a gente não gasta com processos, por exemplo, de contas médicas, né? Autorização, glosas, faturamento, é muito dinheiro, muita gente envolvida num processo que se tivesse mais fluido a gente não teria esse desgaste. O Erasmo, ele falou uma coisa que eu achei interessante aqui, e vai muito ao encontro do que vocês falaram, né? Os indicadores, eu acho que, sem dúvida, toda essa modelagem, né, da criação do negócio, envolvimento das áreas, integração e a forma de controle, sem dúvida, é uma chave muito importante para a gente evoluir. Só que muita empresa ainda enxerga o gerenciamento de indicadores, o gerenciamento de custos como outro custo. Não enxerga como um investimento para voltar no seu gerenciamento de resultado. E o Erasmo fala sobre isso. Agora tem uma outra fala que é interessante também, só para eu encerrar aqui, eu vou abrir para as considerações finais. O Eduardo Blansky, ele fala uma coisa que eu achei interessante, fez vários comentários, mas um deles, ele fala que está há muitos anos no mercado e que viu que o mercado evoluiu muito nos últimos anos, né? E evoluiu de fato, né? Então, o quanto a tecnologia não ajudou, o quanto os modelos não ajudaram, o quanto o nosso conhecimento sobre tudo que acontece no setor também não evoluiu ao longo desses anos, né? Então, tem um pouco de olhar o copo meio cheio também, né? Porque a gente sabe as necessidades que a gente sabe os desafios, o quanto a gente tem de coisa para fazer pela frente, mas a gente evoluiu muito, né? E é importante que a gente consiga reconhecer também, porque senão fica a sensação de que 15 anos se passaram e a gente não progrediu, e muita coisa progrediu, né? Acho que isso é importante. Pessoal, palavras finais, vou começar pela Aninha. Aninha, por favor, suas considerações aí para a Eu sou a gente. única mulher do grupo, aí você sempre começa Pelo comigo, por né? ordem, eu sabia que viria esse comentário, eu já criei uma narrativa por ordem alfabética.
Ah, olha só que esperto, né? Tá certo. Não, eu tenho uma expectativa otimista, gente. Eu acho que eu sempre falo isso nos fóruns que eu estou. Eu estive no Conselho Consultivo de Aninha, tá Brasília. muito baixo o seu áudio, não sei se tá só para mim. Deu algum problema aí? Não, Será? melhorou, agora melhorou, Ah, melhorou. melhorou. Acho que estava longe. Eu sou otimista, então eu tenho uma expectativa otimista em relação ao futuro do nosso mercado. Eu acho que a gente enxerga já operadoras tendo resultados positivos operacionais, o que eu acho que vai, em algum momento, diminuir um pouco essa pressão que a gente tem sentido, nos últimos 2, 3 anos, pelo pico de sinistralidade que eles viveram. Então, eu acho que a gente começa a entrar de novo numa discussão mais positiva. Temos que aproveitar para ser propositivos, levar soluções para as operadoras também, que ajudem na eficiência do sistema como um todo. Mas minha fala final é de otimismo, é de que eu estou vendo o cenário melhorar, do sistema como um todo. A gente quer, de fato, que as operadoras estejam bem também, porque senão o sistema não vai bem, né? Então, eu acredito que também, numa visão de copo meio cheio, que a gente caminhou a passos lentos, mas nós caminhamos. E que temos bastante coisa ainda pela frente para fazer, muito trabalho, o que é ótimo. E obrigada pela oportunidade, Júlio, ANAP, Maurício e Shibashi. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Aninha. Maurício? Tem essa sensação também de otimismo, porque na história da humanidade a gente sempre melhorou diante de grandes crises, né? E especialmente em Porto Alegre, eu digo para vocês que os últimos 5 anos têm sido uma revelação a cada semestre já, não é nem mais a cada ano. Então, eu acho que a gente entender realmente o papel que a gente tem e olhar que nós estamos todos dentro do mesmo aqui, a gente pode fazer algo diferente, né? E a minha esperança está aqui porque realmente a gente vê movimentos já, tanto dos hospitais quanto operadoras, de buscar divulgação de dados, isso está incipiente. A gente ainda está muito lento por uma questão de responsabilidade pelo risco à vida, né? E todas as questões que estão relacionadas ao cuidado de pessoas. Mas eu tenho uma expectativa muito grande que nos próximos 2, 3 anos a gente tenha mudanças no próprio sistema. E eu não espero isso de fontes reguladoras, que a gente, claro, vai ter algumas. A gente está discutindo agora incremento de alguns formatos, modelos de contratualização da própria ANS, mas eu entendo que aqui há um fator de envolvimento do cliente e do paciente. E isso vai ser um motor, e a velocidade que eu estimo que vai ser exponencial e não linear que a gente está vendo aqui, é porque a conta não para de pé. É o fator econômico movendo isso. E o segundo fator é tecnologia. A gente está conseguindo, nesse momento, trazer tecnologia que vamos dar dados, vão permitir confiança e a gente vai conseguir entregar valor, né? E como qualquer indústria, o Paulo trouxe isso, vai haver consolidação. E quem ficar lá atrás, quem teve a sua Kodak, vai guardar ela para momentos importantes, né? Então, eu acho que a gente vai ter que sair para esse mundo novo, e esse mundo novo passa pela capacidade de a gente se conectar com valor para quem a gente está realmente entregando o nosso propósito. Eu tenho uma impressão, Ana, também bem positiva, que não vai ser fácil, né? Vai ser um parto normal, não cesariano, mas vai ser com fórceps, tá? Ótimo, Maurício. Muito obrigado, Ishibashi. Meu último minuto aqui, a gente está batendo no topo da hora. Erasmo, seu comentário está sendo lido, a gente tem acesso ao chat, sim. Obrigado por todas as contribuições que foram feitas aqui. Eu vou usar a tua contribuição das 11h20, porque agora eu preciso saber onde ela está. Mas das 11h20, você fala que o painel de indicadores precisa ter uma visão gestão à vista, e gestão de custos, chamando a responsabilidade para cada setor, que são eles que administram esses indicadores, e eu tendo a concordar com você. Foi essa minha fala sobre a experiência com boa gestão de indicadores. Visão positiva também, acho que caminhamos. É, Precisamos nos juntar como indústria, né? Não vamos. É uma indústria muito resiliente. Eu tenho um grande amigo que trabalha aí com o Júlio, que fala isso, né? Nós somos muito resilientes. É um gaúcho querido também. Então, eu acho que precisamos usar dessa resiliência e continuar debatendo esses temas,
ouvir pessoas como o Maurício, a Aninha, para mim é sempre um grande aprendizado, um prazer. Então, vamos lá, juntos aí. Bom dia a todos. Bom, legal, pessoal. Só agradecer aí a participação de todo mundo, agradecer a Ana, Maurício e Shibashi. Acho que a discussão foi extremamente rica, a participação de todo mundo foi super, importante também para contribuir, enriquecer a nossa discussão. Lembrando que esse nosso bate-papo fica gravado então no YouTube da ANAP, então vocês podem acessar e assistir novamente a qualquer momento. Para aqueles que participaram aí de todos os cursos dessa jornada digital, vão receber uma certificação ao final. Quero agradecer aí aos palestrantes, agradecer a todos os participantes, a ANAP pelo convite e um grande abraço, pessoal. Abraço a todos. Bom dia a todos.